Muito bem, então iniciando mais uma transmissão hoje da nossa Masterclass número 13. Então hoje a gente vai falar sobre um bot de inteligência artificial que utiliza aí o modelo GPT, beleza? Se tiver funcionando bem a transmissão aqui, já vai dando um alô, já vai colocando aqui no chat, beleza? Que hoje realmente a live promete e a gente vai trazer bastante código, bastante novidade para você. Não sei se você já programou a interface do ChatGPT, a API do ChatGPT, mas se você ainda não programou, se não aprendeu a integrar essa maravilhosa biblioteca, hoje também chegou o dia. E então hoje, só para a gente contextualizar, porque às vezes eu acabo falando demais de tão empolgado, hoje a gente vai falar aqui o que você vai aprender hoje aqui comigo, como que isso funciona na prática, como que isso pode ser uma oportunidade de negócio para você, eventualmente se você quiser levar a um nível de negócio, e aqui tem uma particularidade, até um comentário da minha irmã Clarissa, que ela, quando viu isso, ela falou assim, meu Deus, cara, você é louco de entregar esse negócio numa live assim de graça, e depois finalmente a gente vai pro código. Claro que eu vou passar rapidamente por esses 3 pontos, beleza? Mas é importante que a gente contextualize aqui para você entender um pouco mais aqui comigo, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Aqui são 15h31, começando pontualmente, enquanto a galera vai entrando, o pessoal vai começando aí, beleza? Então vamos lá. O que você vai aprender aqui comigo hoje, tá? E vamos lá. As tecnologias. Hoje você vai aprender aqui comigo Node.js. Como assim Node.js? Você vai aprender a criar um projeto do zero, colocando um TypeScript para funcionar. Você vai aprender a configurar todas as pastas, todos os arquivos, NodeMon, toda aquela história, beleza? Você vai aprender aqui a integrar uma API da OpenAI, né, a Open Artificial Intelligence, utilizando o modelo GPT deles, o GPT 3.5, enquanto o 4 ainda não saiu do beta, beleza? Você vai aprender aqui ainda a criar uma API não oficial do WhatsApp. Por quê? Porque você pode eventualmente usar a API oficial, pagar o valor para cada mensagem que você for enviar. Se eu não me engano, acho que tá 3 centavos de dólar. Enfim, mas a gente vai utilizar uma API não oficial do WhatsApp, o que significa que você vai poder usar gratuitamente o seu próprio aplicativo e, principalmente, a gente vai aprender a utilizar o Redis para controlar esse bot, para que ele possa ser um bot multi-mensagens, ok? E como que isso aqui vai funcionar na prática, né? Como que esse bot, esse projeto vai funcionar na prática? Eu vou abrir meu WhatsApp aqui, espero que vocês não possam ver as conversas da minha esposa comigo, brincadeiras à parte, mas eu tô aqui com o meu WhatsApp, beleza? Eu tô com o meu celular conectado e eu tô com esse outro celular aqui, ó, é um Samsung que eu achei no fundo da gaveta, beleza? Eu comprei um chip aqui de pré-pago, tá aqui, ó, 10 GB da TIM, fazer uma propaganda gratuita para ele, paguei R$ 25 no chip, veio lá R$ 10 de crédito e instalei aqui, beleza? Instalei aqui meu cliente WhatsApp. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver o que o bot está funcionando. Aparentemente está tudo certo. Vamos dar um olá aqui para ele. Olá, tá? Para o nosso bot. Então ele vai receber a mensagem e ele vai falar assim: olá, tudo bem? Posso começar com o nome do seu pedido? Então aqui, ó, meu nome é Felipe e a gente vai brincar aqui um pouquinho, tá? Aqui falando, obrigada, Felipe. Quantas pizzas você gostaria de pedir? Eu vou colocar aqui uma mussarela. Inventei da minha cabeça, tá? Então você vai vendo que ele tá conversando, não tô fazendo nada. Ó o projeto rodando aqui. Olha aqui, ele rodando aqui atrás, beleza? Certo anotado, qual o tamanho da pizza que você deseja? Temos opções de bruta, médio e grande. Então, quero uma pizza média. Média. Tô com médio de fome, beleza? Então, ó, quero uma pizza média. Olha lá, acabei de fazer a requisição. Vamos ver. Perfeito, anotado. Além da mussarela, você gostaria de adicionar algum ingrediente ou remover algum ingrediente? E gostaria de borda recheada ou alguma bebida para acompanhar? É legal que. Desculpa, não tô compartilhando a tela, meu Deus! Não tava compartilhando a tela. Desculpa. Tô muito empolgado aqui, tá? Não está exibindo na tela. Beleza, então tô aqui falando com o meu WhatsApp, beleza? O projeto tá rodando aqui no fundo. É o nervosismo de lá. Tudo bem, vamos lá. Então,
voltando aqui, você tá vendo a conversa, né? Volta tudo. Então, eu coloquei olá, tenho que colocar olá novamente. Felipe, obrigado. Quantas pizzas você gostaria de pedir? Certo, anotado, e daí ela anotou, beleza? A gente não vai começar tudo de novo, mas vamos lá. Daí o bot perguntou aqui, além da mussarela, você gostaria de adicionar algum ingrediente extra ou remover ingredientes? Você gostaria de borda recheada, alguma coisa para acompanhar? Acontece ao vivo, se fosse gravado, eu ia pausar aqui, ia voltar de novo a gravação, mas tá bom, tá bom. Tá todo mundo em casa, né? Tá todo mundo aqui, tranquilo, então vamos lá. Então eu vou falar assim, ó, não, eu tô meio mão de vaca hoje, né? Não. Apenas a pizza. Daí o bot vai entender, né? Não, apenas a pizza. Ó, mandei a mensagem, que é isso que eu tava mandando aqui atrás. Beleza? Entendido, sem problemas. E qual será a forma de pagamento? Eu vou fazer, eu vou fazer uma sacanagem aqui com o bot, né? Eu vou colocar aqui, ó, dinheiro, né? Quero pagar em dinheiro, beleza? E daí ele vai entender aqui a minha coisas, certo. O valor total do pedido é R$ 35. Por favor, tenha o valor exato em mãos para facilitar o troco. Eu vou colocar aqui, ó, eu vou pagar com 100. Tenho 100 na mão. Ok, não precisa voltar, né? Ufa. Não precisa voltar. Tem R$ 100 na mão, beleza? Daí ele falou assim, desculpa, acho que houve um mal entendido. Eu perguntei se seria a forma de pagamento. Você respondeu dinheiro, mas agora informou o valor de R$ 100. Você gostaria de pagar com dinheiro ou outra forma de pagamento? Dinheiro, troco para R$ 100. Beleza? Então o bot tá aqui, tá conversando, nós estamos conseguindo se dar bem. Beleza? Ele tá aqui trabalhando. Ah, entendi, obrigado. Anotei aqui que você pagará com dinheiro. O valor do troco é R$ 65. Ó, tá ficando bom. Você deseja tirar a pizza do balcão ou prefere que a gente entregue na sua casa? Vou colocar aqui, balcão. Tô colocando aqui bem simples, tá? Pra gente ver. Vou comprar balcão. Vamos lá, meu filho. Vamos lá, ele manda, né? Ele vai mandar, a OpenAPI vai calcular. Certo, anotado, o endereço da nossa pizzaria, rua não sei do que, São José dos Campos. E o número do seu pedido é o número SK21496. Se precisar de mais uma coisa, só nos avisar. Ok, obrigado. Ok, obrigado. Fechou. Então, o que aconteceu aqui? O bot fez todo o processo, ok? Ele seguiu o processo, tá? E ele seguiu aqui toda essa dinâmica de atendimento, legal? Tudo isso daqui feito com Node.js e com aproximadamente 120 linhas de código, 100 linhas de código, que ainda podia melhorar, tá? Ainda podia ficar um pouco menor essa quantidade de linhas aqui se a gente otimizasse. Mas enfim, então veja que ele vai seguindo. E qual que é a mágica do processo? A mágica do processo é o nosso prompt, tá? Então, primeira coisa para a gente começar aqui a entender, você precisa pensar e colocar um prompt. Eu coloquei esse prompt modelo, beleza? Que, aliás, está aqui no nosso repositório de hoje, ok? Então, se você for lá no GitHub, no final da aula, no GitHub da DevSamurai, você vai encontrar o pool de GPT na pasta docs. Você vai encontrar aqui o nosso modelo de prompt. Se você perceber, é um modelo de prompt que, cara, que dificuldade tem de desenvolver um prompt desse? Veja que você vai imaginar ali um roteiro, você vai colocar algumas coisas, o número do pedido, o roteiro do atendimento você colocou 1, 2, 3, 4. Então veja, na saudação inicial eu peço o nome do cliente, depois eu coleto informações, depois a quantidade de pizza, os sabores, depois o tamanho, ingredientes e assim vai. Isso aqui é um roteiro, literalmente, de pizzaria, ok? Eu também entrego aqui o cardápio das pizzas, ó, são todas essas pizzas que nós temos, e temos o cardápio de pizza doce, beleza? E a gente tem ainda alguns extras adicionais, bebidas, então quando olhei essa possibilidade, quando eu cheguei nisso daqui, eu falei assim, cara, é a primeira vez que eu estou vendo a possibilidade de ter um script feito por uma pessoa sem conhecimento na área de informática, ou seja, o cara não é um programador, porque se você colocar esse script em uma caixinha de texto para o seu cliente
digitar isso daqui, ele vai digitar tranquilamente. Isso até pode ajudar ele a pensar um pouco mais lógico. Você que tem a cabeça mais focada de programador. Mas, cara, é só literalmente você pegar esse código, esse texto aqui, embutir no software. Olha só o meu prompt aqui, ó. Você embutir, olha aqui, não deixa mentir. Você embutir esse prompt no software e você conseguir desenvolver até um negócio em cima disso. Então, quando eu mostrei isso para Clarissa, não sei se ela tá assistindo, ela falou assim, cara, você é meio maluco. Por quê? Porque qualquer pessoa vai poder pegar o seu GitHub aberto, tá aqui, projeto público, vai conseguir seguir o passo a passo tá aqui, beleza? Todo o passo a passo e vai literalmente poder criar um negócio. Eu falei, sim, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Se a pessoa eventualmente não quiser criar um negócio com isso, ou seja, chegar para alguém que está lá numa pizzaria, em clínicas ou em academias, se ela não quiser fazer isso, no mínimo, ela vai conseguir aprender os fundamentos do Node.js, com integração do Redis, com integração do OpenAI. Então, eu queria que você entendesse o poder disso, porque lá em 2013, quando eu comecei a trabalhar vendendo um sistema de pedido online, eu já tive uma empresa de SaaS, ok? A gente já teve um sistema de pedido online que era uma época antes do iFood, ok? Quando a gente já teve isso daqui, era muito difícil fazer algo como isso. Você tinha que ter alguma coisa próxima a um sistema de blocos. Como assim um sistema de blocos? Aquele sistema de arrasta e solta que você tinha que colocar quase com um fluxograma. Então você tinha que montar o seu bot, a sua rotina de bot num fluxograma. E mais, o bot fica sem graça. Eu vou tentar aqui acessar. Aqui, ó. Eu fui numa viagem para um lugar de férias. Beleza? Eu cheguei lá nesse lugar de férias, ele era lá um resort, beleza? E daí tava lá, entre aqui com o QR Code que a gente vai te mostrar aqui as opções. Então, tinha que digitar 1, programa de fidelidade, tinha que digitar 2, comer e beber, 3, conferir programação e lazer, passeios náuticos, verificar horários do resort. Cara, você tinha que digitar a opção aqui e era um treco muito... Era um menu de uma BBS. Você já viu o menu de uma BBS? Deixa eu mostrar pra você. É coisa de velho, tá? Menu BBS. Vou mostrar pra você que é BBS. Isso aqui é uma BBS. Isso aqui é uma BBS. Isso aqui era o precursor da internet. Beleza? Então, se eu quisesse acessar aqui News, tinha que digitar N. Ciência, Tecnologia e Medicina, T. Entretenimento E. Enfim, eu tinha que seguir o menu. Cara, vai falar pra mim que isso aqui não tá muito parecido? Olha aqui, ó. Mudou. A telinha tá um pouco melhor. Claro, porque o WhatsApp tá legalzinho, né? Mas não é uma coisa humanizada. Não é algo que você consegue quase que enganar aquela pessoa que está utilizando o bot. Tá? Então é isso hoje que a gente vai aprender e, como eu comentei, isso vai estar dentro do nosso GitHub, beleza? Então, aqui, ó, isso como funciona na prática, isso pode ser um negócio, beleza? Gostaram do tema de hoje? Se gostaram, deixa um joinha aqui no chat para que a gente possa aqui ver se o tema tá interessante, se o tema tá legal. Inclusive, até aceito sugestões para a próxima quinta-feira, porque quinta-feira, às 15h30, a próxima, eu vou estar aqui de novo, ensinando mais uma coisa para você de forma gratuita. Beleza? Então vamos lá. Então eu criei aqui, só para a gente iniciar, só para a gente começar, eu criei aqui, deixa eu só fechar esse, ó. Então fechei o meu software final que estava rodando, beleza? E a gente vai iniciar um novo aqui do zero, tá? Eu tô com ele, eu vou deixar ele aqui do fundo, tá? Vou deixar ele aqui no fundo, para caso eu precise lembrar de alguma coisa, para poder fazer uma colinha. Bacana? Então vamos lá. Comecei aqui e primeira coisa que a gente precisa fazer, eu preciso criar aqui então
o nosso Node.js, beleza? Como que a gente cria o Node.js? Primeiro você precisa criar aqui um diretório, tá? Cria aqui um diretório e a gente precisa inicializar. Então a gente inicializa com npm init -y e ele vai criar aqui um arquivo chamado package.json. O que é esse package.json? Ele guarda as bibliotecas, ele guarda alguns scripts, e isso é importante por quê? Porque junto com o meu projeto, eu vou distribuir esse package.json, ok? E na próxima vez que eu for rodar esse projeto, é só eu executar o npm install ou npm i, beleza? E ele vai instalar. Como não tem nenhuma biblioteca por hora, tá? Então, ele fica desse jeito. Então, legal, vamos lá. Então, qual é a primeira biblioteca que a gente vai fazer a instalação? Primeira coisa, a gente precisa do Node.js instalado. Eu tenho o Node aqui na minha máquina versão 20.2, ok? Esse Node aqui é o Node Windows. Eu não consegui um aviso, quem estiver fazendo através do WSL, que é o Windows Subsystem Layer, se eu não me engano. Eu não consegui fazer a biblioteca de WhatsApp conectar aqui por alguma questão que eu não tive tempo de resolver. Então, se você usa o WSL 2 no seu Windows, você instala a versão Windows aí que dá basicamente na mesma, ok? Então vamos lá. O que eu preciso fazer agora para subir um projeto Node.js? Eu preciso instalar essas bibliotecas aqui. Primeiro, o TypesNode, Nodemon, Rehap, TS, Node e o TypeScript. Tá? O que esses caras vão fazer? Eles vão possibilitar eu transpilar o meu TypeScript, que vai ser o arquivo que eu vou estar digitando, num arquivo JavaScript. Se você é novo na área da programação, talvez você tenha ouvido falar sobre isso, mas basicamente essa é a fase em que a gente vai pegar um JavaScript bem moderno e vai transformar num JavaScript em que a maioria das aplicações, navegador, Node.js entende. Assim você pode ter um projeto organizado, você tem o melhor dos dois mundos, um projeto moderno, com código relativamente moderno, rodando com retrocompatibilidade, beleza? Agora, depois que a gente fez isso, a gente vai executar aqui, ó, a configuração dos scripts. E eu tô aqui fazendo bem rápido, porque, cara, isso é literalmente mecânico. E eu coloquei aqui para você, tá? Aqui dentro do repositório, no README do projeto, eu coloquei todo o passo a passo que eu tô executando. Então, por que eu coloco isso daqui? Cara, você presta atenção na aula, para você não ficar, ai meu Deus, e agora? O script, eu tô perdido, mas que... Calma. Calma, segue. É mais importante nesse momento você entender o projeto, você entender o que eu estou fazendo, depois voltar aqui e pegar os detalhes. E se você quiser também, você baixa o código para você ter o código para você. Já tiveram algumas pessoas que fizeram Star, Watch aqui, Fork, beleza? Porque é uma galera aí que gostou e quer acompanhar depois com mais calma. Então o mais importante agora é você aprender. Porque eu garanto para você, por mais que você saiba tudo, pelo menos você vai sair com alguma coisinha diferente que você aprendeu hoje. Aqui comigo. Bacana? É assim, espero. Não precisa fazer tudo junto, o código. Fica tranquilo, eu quero que você entenda os conceitos. Agora, eu vou criar um arquivo chamado Nodemon.json. O que é o Nodemon? O Nodemon é um pequeno aplicativo que você instala no seu projeto Node.js para que toda vez que você altere algum código fonte, ele rebuild para você. Ele rode o build de novo. Ele rode essa rotina aqui. Ele apaga tudo que está lá no diretório build e transpile novamente através do transpilador do TypeScript. Eu sei que talvez eu esteja falando um monte de coisa, vamos dizer assim, confusa para você, mas muitas das coisas vão fazer sentido à medida que a gente for completando aqui o nosso passo a passo, a nossa aula, beleza? Agora, eu criei aqui uma pasta source index, que aqui eu vou colocar um console.log e vou colocar aqui uma frase de destaque, hello world, ok? Eu sei que tem muitas pessoas também que gostam de saber assim, qual que é o plugin que você está usando, o tema que você está usando aqui no Visual Studio Code. Eu vi que ele já fez uma sugestão aqui meio que em separado para você, ok? E para te ajudar, eventualmente, se você tiver com essa dúvida, eu escrevi aqui
um guia, um passo a passo que eu coloquei e chamei de Samurai Guides, tá? Um tutorial passo a passo. Então, tudo que eu faço de repetitivo, ok? Aqui nas lives, nos cursos e tudo mais, eu vou colocando as receitas. E aqui está o nosso ambiente de desenvolvimento. Fui colocando algumas rotinas aqui, como qual é o tema que eu uso, qual é a minha configuração, eu deixei tudo aqui para você. Então o site é guia.devsamurai.com.br, beleza? Por que eu faço isso? Porque essa configuração ela é um pouco repetitiva e muitas vezes tem algum detalhe ou outro importante que pode ser importante dependendo se você está iniciando na área, né? Bom, criei esse arquivo index.ts. Que mais que eu preciso fazer? Agora eu preciso inicializar o TypeScript. Eu preciso rodar o seguinte comando: npx tsc init. O que isso vai fazer? Ele vai criar o arquivo tsconfig.json, que basicamente é a configuração do altdir. O altdir, em vez dele soltar o arquivo na raiz, eu vou soltar isso no diretório build. O diretório build já está criado aqui, ok? E na sequência, eu vou fazer a instalação, se eventualmente não tiver instalado nenhuma outra biblioteca, e vou rodar agora esse script, npm run dev, beleza? Para quem está perguntando da comunidade, sim, tudo isso que eu estou falando vai estar disponível lá na comunidade. Se você está curioso para saber o que é a comunidade, tem um link aqui na descrição, beleza? Explicando como funciona a nossa comunidade e tudo mais, tá bom? Eu não estou aqui para vender curso para você, estou aqui para te ensinar, mas caso você queira aprender um pouco mais, tem um link nas descrições que você pode matar a sua curiosidade e entender como funciona. Mas só depois da aula, porque não é hora da gente falar sobre isso ainda, tá? Então vamos lá. Então eu estou aqui no index.ts e ele soltou aqui para mim no console Hello World. Olha só que magnífico, que interessante. Claro que é interessante para você que esteja iniciando, veja alguma coisa. Para gente que já começou na área, já esteja trabalhando, é até um pouco bobinho, mas a gente precisa lembrar que de todas essas pessoas que estão assistindo, essas dezenas de pessoas que estão assistindo esse conteúdo agora, beleza? É só acompanhar aqui, beleza? Então vamos lá. Agora, qual que é o próximo passo que a gente precisa fazer? Agora o próximo passo é instalar a lib que nós iremos iniciar, beleza? Então, qual é a lib que nós iremos iniciar aqui, que nós iremos utilizar? É uma lib chamada VenonBot. Tá? O VenonBot, para você que não teve contato ainda com essa biblioteca, aliás, tem uma masterclass sobre bot, sobre uma conexão de API aqui no canal, que eu utilizei o VenonBot, eu vou usar ele de novo, ok? Só que agora numa versão um pouco mais moderna, usando o TypeScript, usando algumas modernidades. E o VenonBot, ele é uma biblioteca que ele facilita a conexão do WhatsApp para você. Por que você, utilizando o VenonBot, não vai, vamos dizer assim, pagar a API oficial? Porque o VenonBot, ele é um automatizador. Você tem que pensar o VenonBot como se fosse um robozinho que clica e lê as mensagens que ele estiver rodando no WhatsApp Web. Entendeu? Então, no WhatsApp Web, ele vai conseguir fazer essas manipulações. Então, no seu computador, quando você sobe a biblioteca VenonBot, ele sobe um navegador junto, ele sobe um browser e ali ele começa a automatizar esses processos para você, beleza? Então, para você ter uma ideia, aqui as funções que o VenonBot faz para você. Ele faz um refresh de QR Code automático, envia texto, imagem, vídeo, áudio, documentação, contatos, botões, stickers, lê, enfim, ele é um bot muito completo, uma API gratuita muito completa. Bacana? Então, aqui inclusive você tem vamos dizer assim, um passo a passo inicial, um bot cru, ok? Que você pode fazer. Se você for dar uma olhada aqui já comigo, você vai perceber que você inicializa o bot e aqui dentro da função create, você tem aqui um then, que é o resultado de uma promise, onde você chama uma outra função passando o client como parâmetro, que essa função vai ser a função de start. O que a função de start é? É a função que ela vai subir junto com o nosso bot, junto com o Venom. E aqui ela fica escutando eventos. Então, quando acontecer
um evento de on message, ou seja, quando chegar uma mensagem, eu vou fazer alguma coisa, beleza? Esse é o princípio da VenomBot e é isso que o VenomBot vai usar. E por que eu estou mostrando isso daqui para você? Porque apesar da gente estar utilizando o VenomBot e conectando com o WhatsApp, isso aqui é totalmente possível de se criar um adapter. O que é um adapter? Um adapter é um padrão de projeto em que eu desvinculo essa camada de software do Venom e posso colocar ali outro adaptador para comunicar com o meu bot principal. Então eu posso colocar Telegram, eu posso colocar e-mail, eu posso colocar WhatsApp, eu posso colocar Slack, eu posso colocar o que eu bem entender. Então você já começa a perceber que sim, dá para fazer todo um sistema de atendimento ou pelo menos de pré-atendimento no WhatsApp. Porque eu fui, tá aqui da esquina da minha casa, né, umas 3 casas pro lado, tem uma pizzaria. E eu fui lá conversar com o dono. E ele falou assim, ele ficou com medo, falou, cara, mas esse negócio de fazer pedido, eu fico com medo do bot errar. Daí eu falei para ele assim, ah, legal, eu até acho que é verídico, né, esse seu receio. Mas o que você acha então do bot fazer um pré-atendimento para você? Como assim um pré-atendimento? Olha só, quantas pessoas acessam o seu WhatsApp, o WhatsApp da sua pizzaria só para pedir cardápio? Ele falou, cara, uns 80%. Você tá entendendo? Então, pelo menos aí você pode diminuir ali muita carga de atendimento. Claro que você não vai despedir as moças lá que ficam no balcão de atendimento, mas elas vão conseguir entregar um resultado de comunicação muito melhor. Porque se o bot passar e tirar todas as dúvidas do cliente, na hora de fechar o pedido, o bot entrega prontinho para atendente que estiver lá no balcão. Isso já não é uma economia de dinheiro? Já não melhora? Sem falar que o GPT, ou a forma que a gente escreve, quando a gente elabora o prompt, esse bot ele não tem humor, você entende? É muito difícil você, por exemplo, principalmente o pessoal que trabalha em pizzaria, o horário complicado, a gente sabe que não ganha assim tão bem. Imagina a pessoa chegar todo dia, responder a mesma mensagem e ter que ainda manter um bom humor, podemos dizer assim. O bot não tem isso. Então tem uma série de vantagens e eu tô falando isso daqui para você porque, cara, realmente é algo assim que pode possibilitar você criar o seu SaaS, o seu negócio. Então hoje essa aula é especial. Ela não só ensina você a programar, mas eu quero bater muito nessa tecla de criar um SaaS para você, beleza? Criar um negócio, um software como serviço, se você quiser. E por isso que eu falei dessa parte do adaptador. Bacana? O adapter, se vocês acharem interessante, a gente pode fazer numa outra live para não ficar aqui muito extenso. A gente vai fazer aqui utilizando o VenomBot, que hoje conecta pelo WhatsApp, beleza? Então, se quiserem algo mais elaborado nesse sentido de atender vários outros bots, outras conexões, é só me falarem aqui, beleza? Eu vou matar aqui o nosso dev e vou rodar aqui o npm install VenomBot, ok? O que é o VenomBot? É essa biblioteca que eu acabei de comentar para você, beleza? Ele está rodando aqui. E ele vai fazer a instalação, então, como eu disse, ele vai fazer um bot, vai instalar o browser aqui para você, ele vai rodar. Tem algumas pessoas comentando aqui, o Venom é muito pesado. Existem sim projetos melhores, existem outras bibliotecas e para todas essas outras bibliotecas você pode criar o seu adapter, você pode inclusive criar ali todo o processo que você pode ter de conexão, inclusive depois quando ficar um pouco mais profissional, conectar lá com a API oficial do WhatsApp, né? Por quê? Porque a API oficial do WhatsApp, ela vai te dar um selinho, né? Igual esse bot aqui, né, do Amarantes. Então, o Amarante aqui, ó, que foi a personagem que o hotel lá criou, ela tem o selinho. Esse selinho significa o quê? Que eu sou algo que é certificado pelo WhatsApp, né? Então, eu estou de acordo com as políticas aí enfim, de coisas que a gente pode trabalhar. Beleza? Então, mais um pouquinho aqui ele já termina de conectar e a gente já vai criando aqui o nosso primeiro bot. Como esse primeiro bot é basicamente uma receita de bolo, eu vou trazer isso daqui para você, beleza? No estilo TypeScript. Então, primeira coisa, a gente fez a importação a gente fez, vou colocar response aqui, a gente fez a importação
do nosso primeiro bot, beleza? Então a gente fez a importação de message, WhatsApp create, a função create, ela tem aqui 2 parâmetros, na verdade ela tem vários parâmetros, ok? Ela tem um parâmetro que eu chamo aqui de session e depois eu tenho outras possibilidades de parametrizar. Eu desabilitei aqui o welcome, que é um banner que ele sobe no console, ok? Que ele às vezes fica esquisito, tá? E lembrando, eu tô fazendo com o Venom, mas daí você pode fazer na sua biblioteca preferida. O importante é você entender o conceito, porque se você não entender o conceito, vai ficar difícil, principalmente na hora que você tiver que manipular múltiplos conversas, múltiplos usuários, ok? Então aqui na função client, eu inicio o start, recebo um parâmetro aqui com aqui o do tipo WhatsApp, que é o client, e aqui a gente faz a nossa conexão. Então, no momento que eu tenho um evento ou um message, eu recebo essa mensagem e verifico. Essa mensagem tem body, ela tem uma mensagem e isso daqui, né, se isso daqui for de um grupo, porque ele vai mostrando, se você tirar esse if aqui e colocar um console log em message, você vai ver que inclusive ele começa a receber mensagens de grupos que você participa. E daí já pensou o bot começar a responder por os grupos, fica esquisito. Então ele verifica se tem mensagem e se não for de um grupo, ele continua. Então por isso que tem esse return. E aqui eu estou colocando somente olá, beleza? Então a gente vai fazer aqui o npm run dev, ok? E você vai perceber aqui que ele vai começar a subir o nosso VenomBot. O VenomBot ele vai verificar se tem uma sessão aberta aqui, uma session, um token configurado, e se não tiver um token configurado, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar esse QR Code aqui para você, beleza? Esse QR Code é o QR Code de sincronização. Que eu vou pegar o quê? Eu vou pegar agora o meu telefone celular, beleza? Vou abrir aqui o meu WhatsApp e vou clicar aqui em aparelhos conectados e vou conectar um aparelho. Vou escanear aqui, vamos ver se ele vai ter sucesso em escanear. Tá conectando, demora alguns segundos, ok? Não é rápido. Vou colocar aqui, ó, como bot live e ele vai mostrar aqui na sequência, logo mais abaixo, olha só, eu estou conectado. Conectei e vou manter essa sessão por um determinado tempo. Olha só onde ele colocou aqui. Ele colocou aqui na pasta Tokens. A pasta Tokens é uma pasta de controle do VenomBot. Com essa pasta, ele já consegue controlar as sessões, beleza? Agora, para deixar um pouco mais fácil de debugar, eu vou fazer aqui o famoso console log e aqui eu vou colocar message e message body, ok? Ele vai, no momento que eu salvar, subir novamente, ok? E ele vai checar. Como eu já tenho um token aqui, ele já vai reaproveitar esse token. Você não precisa ter aqui um token e sincronizar tudo novamente, beleza? Eu vou abrir aqui meu WhatsApp, que é o WhatsApp que eu já estava trabalhando. Eu vou apagar as mensagens e vou colocar aqui, ó. Olá. Ele deixou mensagem olá. E o que ele enviou de volta aqui para mim? O olá, ok? Então, se você conseguir chegar nessa parte, significa que o seu bot já está funcionando. Significa que o seu bot ele já está conectando, já tem a libvenom instalada, pesada, performática ou não, não interessa, ele já está conectando, você já tem o seu primeiro adapter, ok? Ele recebe uma mensagem, já está sincronizado pelo QR Code, ele recebe uma mensagem e aqui ele te manda um texto na sequência, que é aquele texto pré-fixado, que é o nosso olá, beleza? Bom, isso daqui já é o suficiente para você iniciar o seu bot. Por quê? Porque agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fechar aqui. Agora a gente vai instalar as duas bibliotecas, a biblioteca que vai ser imprescindível para rodar o nosso bot, que é a OpenAI, beleza? Então você instala aqui a OpenAI e uma outra biblioteca, a biblioteca .env, tá? De primeiro aqui eu vou criar um arquivo chamado .env e aqui nesse arquivo, o que eu vou colocar como configuração? Aqui nesse arquivo eu vou colocar essas configurações aqui, ó. OpenAI API Key, Redis Host, Redis Port e Redis DB.
beleza? Coloca só isso daqui por enquanto, não te preocupa se você ainda não sabe o que isso daqui faz, porque a gente vai usar no futuro. Então, para evitar de ficar abrindo .env toda hora, a gente vai colocar já agora. Aonde que eu consigo o API Key da OpenAI? Bom, o API Key da OpenAI você vai conseguir na própria área da OpenAI. Para quem ainda não sabe, a OpenAI é uma empresa, ok? Tem esse nome, que ela tem uma área de APIs que você pode se conectar. Se você entrar e se cadastrar, o cadastro é gratuito, você pode ir nas documentações, pode ir nas referências de API. Então, nós aqui, por exemplo, estamos criando aqui uma chamada de API para Completions. O que é o Completions? É o tal do bot, é o tal do GPT. Então, aqui, ó, é Chat Completion, que é o tal do GPT. E se você não quiser usar a API, eles têm um playground. E esse playground aqui, ele é muito poderoso. Por quê? Porque você pode testar o seu próprio prompt aqui sem desenvolver ainda algo integrado ao WhatsApp. E foi assim que eu consegui desenvolver aquele prompt todo detalhado. Então, o primeiro prompt que eu coloquei aqui, só para você ter uma noção, não vou desenvolver todo ele agora, porque senão ficaria muito trabalhoso, eu coloquei assim, ó, você é uma atendente de pizzaria muito educada e gentil. O cliente irá te fazer pedidos de pizza. E ele é textual mesmo. Eu vou deixar a temperatura aqui como 0,7. O que é a temperatura? É o quanto o modelo conversacional ele é criativo. Você vai perceber que na sequência a gente vai utilizar a temperatura 0. O que significa 0? Siga literalmente o roteiro, porque quando eu coloquei a temperatura 0,1, por exemplo, ele já começou a oferecer bacon de adicional, só que eu não tenho bacon, o cliente ia ficar chateado comigo. Então, dependendo do bot que você for fazer, você vai ser obrigado a deixar ele na temperatura 0, que ele vai seguir estritamente o que está aqui no system. Daí eu vou colocar aqui, ó, olá, vamos fazer todo o processo só para a gente entender, beleza? Desculpa, é só dar o submit. Olá, bem-vindo à Notes Pizzaria, como eu posso te ajudar hoje? Queria fazer um pedido. Óbvio, né? Claro, vamos lá. Qual o sabor da pizza que você gostaria de pedir hoje? Beleza? Então, só de você colocar isso daqui, você já consegue fazer com que o modelo já se situe e parametrizar esse modelo. Parametrizar esse modelo é muito importante, porque senão você não levanta o modelo com o, vamos dizer assim, os dados corretos que o GPT tem, que no caso é até 2021. Como é que ele sabe fazer isso? Porque ele já conseguiu parsear todos os conteúdos que tem na internet sobre roteiro de pizzaria, ele sabe que um atendente de pizzaria faz esse roteiro. Mas quando você coloca e detalha o seu, coloca o seu cardápio, coloca tudo, você parametriza ainda mais. E você joga a temperatura para 0, você basicamente obriga ele a seguir esse roteiro aqui, beleza? Uma vez que você brincou no playground, fez lá o seu prompt, você também pode utilizar o meu prompt, tá aqui no repositório, só copiar e colar do arquivinho que tem lá na pasta doc, ok? Você precisa criar aqui dentro do API Keys uma nova chave. Então você cria uma nova secret key, que eu vou colocar aqui live, criei uma nova secret key, copio isso daqui e esse carinha eu vou deixar aqui, ó, na chave OpenAPI API Key, beleza? Show de bola? Uma vez que eu instalei, então, nessa biblioteca, que era a OpenAPI e a .env, eu vou criar aqui um arquivo chamado config.ts. O que o config.ts faz? O config.ts nada mais é do que uma classe que ela vai agregar todas as minhas chaves que estão no .env. E por que eu costumo fazer isso? Porque amanhã ou depois a gente precisa colocar algum parâmetro em particular, ou um parâmetro default, ou eu quero mudar a chave. Eu, particularmente, não acho muito elegante em termos de padrão de código deixar essas chamadas de process env espalhadas no nosso código. Quem faz isso, eu realmente não ligo. Eu só não gosto, porque eu gosto de deixar as coisas mais centralizadas possíveis, seguindo o primeiro princípio do Solid, para quem não sabe, o Solid, esse S aqui é o Single Responsibility, ok? Então, a responsabilidade única das configurações eu deixo dessa forma. Então, aqui eu faço a importação do .env, levanto o .env com o método .config, beleza?
E daí, o que que acontece? Eu criei uma chave OpenAPI e o API Token que eu chamo esse valor aqui. No caso do Redis, eu também agrupei num outro grupo com o próprio nome, com os parâmetros host, port e db. Fechou? Agora, aqui no meu index.ts, tudo que eu preciso fazer é a importação do nosso config. Então, clico aqui em config, from config. E eu tenho aqui as chaves que eu preciso. Então, se eu colocar aqui config.open.api token, beleza? É que aqui o GitHub Copilot já tá me sacaneando, né? Porque ele já sabe o que eu tô querendo. Mas basicamente não teria essa outra parte aqui, beleza? E se você ainda não usa o GitHub Copilot, eu sugiro você utilizar, porque realmente facilita bastante, não só aqui nas lives, mas também no seu aprendizado. Mas eu vou ficar burro por usar o GitHub Copilot? Burro não, você vai ficar mal acostumado, porque você vai perceber que ele realmente ajuda e dá muita produtividade. Esse assunto é um pouco contraditório, mas, enfim, fica aí o seu encargo, beleza? Agora, o próximo arquivo que a gente vai criar vai ser a biblioteca que vai exportar a conexão do OpenAI. Então, a gente vai criar aqui um arquivo dentro da pasta lib openai.ts. Esse arquivo aqui nada mais é que a exportação do client OpenAI. O que é o client OpenAI? O client OpenAI é um client que vai configurar a biblioteca, ok? Com a sua API Key, ok? E aqui ele vai exportar esse client. É só isso que ele faz. Por quê? Porque essa é o código padrão, podemos dizer assim, para que ele possa trabalhar. Sobre o Redis, a gente já vai falar um pouco logo, tá? Eu só quero que primeiro você entenda o problema que o Redis vai resolver antes da gente aprender o Redis. Porque se você não entender a motivação do porquê que a gente está usando ele, vai ficar um pouco complicado, ok? Para a gente poder trabalhar na sequência. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou criar uma função que é a função de inicialização a função de interação com o completion, beleza? Então, se eu vier aqui na configuração API Reference Chat, Create Chat Completion, você vai ver que, se você colocar aqui Node.js, ele vai ter um processo aqui de configuração, que foi o mesmo processo que a gente fez, mas na sequência eu tenho uma forma de carregar qual é, vamos dizer assim, o algoritmo ou o modelo que eu quero utilizar. Esse modelo aqui é o Create Chat Completion na versão GPT 3.5 Turbo, ok? E o que é isso daqui? Basicamente, eu criei uma função chamada Completion, ok? Que vai ser a função que eu vou definir agora. E eu estou copiando e colando as coisas aqui porque realmente eu quero que você entenda os princípios e depois você se preocupe com os detalhes de código. Porque se você entender o princípio, você vai fazer para o OpenAI, você vai fazer com qualquer outra AI, com qualquer outra conexão, beleza? E assim a gente aproveita também o nosso tempo aqui na live, senão a gente vai ficar numa live de 3 horas e às vezes o pessoal acaba desanimando um pouco. Bacana? Então agora eu vou importar aqui, ó, eu vou dar um missing import, que faltou, do OpenAI, da nossa OpenAI que exporta o client. Então veja que essa função ela vai esperar aqui o parâmetro messages. O que é o messages? O messages ele é um objeto, né, um array de objetos, podemos dizer assim, que ele vai ter aqui, ó, 2 parâmetros. O nosso parâmetro, se a gente dá uma olhada aqui, ó, dentro da chamada, ele vai ter aqui, ó, o role, ok? Que basicamente é se eu sou o user ou assistente ou system. Então eu literalmente vou colocar aqui, ó, user, system ou assistente, beleza? E aqui eu vou colocar eventualmente user. E aqui na sequência eu vou colocar o content, ok? E aqui eu vou colocar o que eu quero mandar para o chat. Nesse caso aqui, eu tenho content que ele é uma simples string. Se você ainda não tem o hábito de eventualmente clicar nas coisas do Visual Studio Code, tá? Eu sugiro que você faça isso. Por quê? Porque se você se acostumar a utilizar o próprio código como documentação, você vai ter uma vida mais fácil como deve e também vai aprender mais. Então, se você perceber, eu parei o mouse, segurei o Ctrl, ele ficou sublinhado aqui embaixo. Cliquei com o mouse e ele mostrou algumas configurações. Então, ele mostrou que essa interface
preocupar se tem role, content e name, ok? Name é opcional, então não preciso me preocupar. Role, quais são os valores que role tem? São esses valores aqui, ó, System User e Assistant, beleza? Acostumem-se a utilizar essa metodologia aqui de pesquisa e aprendizado de código, porque não tem nada mais forte que o próprio código para te ensinar, ok? E o que eu faço? Quando eu faço uma requisição de chat completion passando os dados que eu quero, o que ele me retorna aqui com um await, né? Então ele vai lá no OpenAPI, cria a chamada REST, executa o modelo nos computadores do OpenAI, que aliás, os computadores estão todos lá com dificuldades de processamento, ok? Como assim dificuldade de processamento? Tem muita gente usando. Eu fiquei sabendo que a conta diária da OpenAPI de servidor é mais de $1 milhão. Eles gastam $1 milhão por dia em servidores, porque tem muita gente utilizando. Até já vou te avisar que corre a chance da gente ser barrado aqui de utilizar o OpenAI, e como é uma live, não fique triste, não fique chateado, porque isso pode acontecer e a gente vai ficar com cara de ué, tá bom? Eu não mando na OpenAI e pagar também não adianta, porque eu já estou inscrito, já coloquei meu cartão de crédito lá, infelizmente eles estão escassos em termos computacionais. Voltando aqui, o completion, o que ele retorna? Ele retorna um objeto. Esse objeto vai ter o parâmetro data e o array choices. O que é choice? Se você pedir para o OpenAI no chat completion gerar eventualmente 4 possibilidades para você, ele vai cobrar 4 vezes, você pode escolher a melhor. Ele, por padrão, sempre manda uma. Então eu vou escolher a única que tem, message content, beleza? Então o completion nada mais é que uma função que chama a chamada RESTful da OpenAPI e retorna uma string para mim com o que o chat GPT falou. Bacana? Tá fácil? Tô correndo demais? Tá? Então, assim, se eu tiver adiantado demais, correndo demais, por favor, me avisem. Bacana? Então, olha só, eu tenho completion aqui. Agora, qual que é a parte que eu preciso fazer? Agora que eu cheguei e criei o completion, eu preciso, na verdade, integrar essa biblioteca, ok? Com as minhas mensagens. E como que eu vou integrar isso daqui? Aqui, basicamente, eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou colocar, então, um envio de completion, ok? Na mensagem que eu recebi. Então, recebi uma mensagem do WhatsApp, eu mando para o chat GPT e a resposta dele eu já posto, sem dificuldade nenhuma. Agora aqui, no message.body, eu vou colocar só eventualmente os parâmetros que faltam, que é role, e aqui a gente vai colocar user, e aqui é o content, que terá message.body, beleza? Eu vou colocar tudo o código bagunçado aqui mesmo, você, por favor, me desculpem por não separar isso daqui numa variável e tudo mais, mas é porque eu quero, de novo, que vocês entendam o conceito. Aqui eu vou colocar npm run dev, e agora a gente vai ter que subir o Venom Bot de novo, vai ter que se conectar, tá certo? E até lembrando que pode ocorrer a situação dele perder a conexão, e daí você vendo, isso vai ter que escanear o QR Code novamente. Bacana? Então deixa ele subir aqui, enquanto isso vou lendo essa questão, tá? A API do ChatGPT é de graça, é importante lembrar isso daqui. Ela não é de graça, mas ela te dá, acho que, de $18 de crédito para você. E se eu não me engano, você não precisa colocar cartão de crédito lá, beleza? Mas vou te falar que eu não gastei com todos os testes, eu deixei aqui o pessoal da empresa usando o ChatGPT, várias coisas, ainda não gastei os $18, ok? Então ela é bastante barata pelo aquilo que ele entrega. Bacana? Então, criando uma conta nova, você vai receber os créditos. Agora aqui, com o response, eu vou mandar o response por o WhatsApp, vou voltar ao meu cliente aqui de WhatsApp e vou responder aqui. Olá, quem é você? Vamos ver. Olha lá, aqui, olá, quem é você? E o API vai responder alguma coisa aqui. Eu sou uma inteligência artificial criada para ajudar a interagir os usuários. Como eu posso ajudá-lo hoje? Tá? Então veja que essa primeira integração que você fez. Então com 45 linhas de código, você já criou o seu chat GPT via WhatsApp. Como assim? Você pode pegar esse código aqui com Venombot ou outra biblioteca da sua preferência ou o adaptador da sua preferência. Você pode colocar no seu celular e da rua você pode mandar o WhatsApp. O número de WhatsApp para sua namorada, para seu namorado, e você, fala aqui comigo, fala aqui.
Beleza? Então, é bastante tranquilo fazer isso daqui. E bastante barato. Pode brincar, fica tranquilo, brinca à vontade, que você não vai gastar. O que acontece quando eu estou desenvolvendo freneticamente, porque veja, toda vez que eu dou Ctrl S, ele se conecta, manda uma mensagem, se conecta, pode dar excesso, né, de uso da API, e ele pode te barrar e falar assim, olha, espera alguns minutos aqui, né, porque eu vou ter que atender outras pessoas nesse momento. Bacana? Então veja que agora eu tenho todo um processo que eu conecto ao OpenAI com o meu WhatsApp. Isso aqui é o conector. E agora, o que eu preciso fazer? Bom, agora a gente precisa, na verdade, permitir com que eu faça uma conversa em contexto. Como assim uma conversa em contexto? Se eu chegar aqui e abrir o meu Playground, você vai perceber o seguinte, vou criar aqui um chat, você vai perceber que quando eu dou um olá, por exemplo, olá, como eu posso te ajudar? Né? Queria saber quem é você. Vou fazer uma pergunta idiota, né? Queria saber quem é você, ok? O que acontece? O ChatGPT, ele vai se parametrizar. O que é se parametrizar? Ele vai pegar aquilo que você colocou no system, aquilo que já está no histórico da conversa, e ele vai alinhar a próxima resposta dele. Então veja que aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando só uma resposta, ok? Daquilo que eu perguntei imediatamente. Se eu fizer uma outra pergunta, o ChatGPT ele não vai ter esse histórico. É como se eu estivesse começando uma nova pergunta. E daí a conversa não flui, a conversa não rola. Então é importante que, no momento que eu for criar um bot, que ele vai decidir uma resposta baseado na conversa que eu estou desenvolvendo para ele, mandar o quê? As mensagens anteriores, porque senão o cara não adivinha. E ele não guarda essas mensagens anteriores dentro da memória do OpenAI. Ele simplesmente processa aquilo e te devolve. A responsabilidade de guardar essas mensagens é inteiramente sua. E a gente vai fazer isso através de um bom, do recurso de um bom e velho array. O que é esse carinha aqui? Ele é aqui, ó. Ele é aqui é igual isso aqui. Então ele é um array que basicamente vai trabalhar o quê? Vai guardar as mensagens que eu for adicionando e as mensagens que a OpenAI for respondendo para mim. Então eu vou pegar esse array aqui, Customer Chat, e o que eu vou fazer? Esse array aqui, Customer Chat, quando ele receber uma mensagem, eu vou colocar assim, customer chat.push. O que eu vou colocar aqui? Ó, role, né? Customer é user, e aqui eu vou colocar o content message body. Beleza? Então o message body, customer chat vai, no momento que receber a mensagem, ele vai guardar o usuário. E no momento seguinte, quando a OpenAPI responder aqui no response, eu vou colocar o quê? O response, só que não mais como user, como o assistente, beleza? Então o assistente, ele vai deixar assim. Por que é importante eu separar isso daqui, assistente de usuário, porque o modelo vai conseguir diferenciar daquilo que ele deu a resposta com o que você está querendo saber, beleza? Vamos subir aqui o ambiente de novo, run dev. Bacana? Se estiverem gostando da aula, tô vendo que tá correndo alguns comentários, eu não posso ler os comentários agora, senão eu vou acabar ficando perdido e a gente já vai acabar demorando demais. Já estamos aqui com 50 minutos de live, espero que vocês estejam gostando aí do conteúdo. Se estiverem gostando, manda um ok aí, vamos movimentar esse chat. Também é importante vocês clicarem na marcação do gostei, tem menos gostei do que pessoas conectadas. Se inscreva também no canal e participem da próxima live. Na próxima quinta-feira, às 15h30, eu vou trazer novamente para você um tema interessante que vai contribuir não só para sua questão técnica, mas também para que você consiga ou desenvolver um negócio, como nós estamos trabalhando aqui, ou então a sua primeira oportunidade na área. Bacana? Então vamos lá. Customer Chat, tá tudo funcionando. Voltando aqui para o WhatsApp. Cadê meu WhatsApp? Tá aqui, ok? Então vamos lá. Vou clicar aqui em apagar as mensagens e vou iniciar uma outra. Olá, tudo bem? Ele vai rodar aqui. Então, OpenAI vai receber, vai processar. Olá, estou bem, obrigado. O que eu posso te ajudar hoje? Queria saber qual a fórmula da equação da gravidade. Tirei isso do meu nariz agora, do osso do crânio. Queria saber a equação da gravidade. Beleza. Então ele vai aqui processar
e vai rodar esse treco aqui. Vamos lá. Aliás, se o OpenAPI ele não consegue rodar, tá? E o que ele faz? Ele quebra o seu código. Você vai ver aqui umas mensagens retornando. Então a força da equação da gravidade é isso. Daí o que eu vou perguntar? Mas como eu uso isso? Isso o quê? A fórmula da gravidade. Então você já vai vendo que você pode trabalhar com contexto, tá? Então não entendeu o contexto, está se referindo a response. Ele colocou aqui. Então veja que ele não entendeu muito bem o contexto aqui, porque ele acabou se perdendo. Mas vamos continuar aqui, vamos continuar nosso código, porque a gente vai fechar essa questão aqui quando a gente colocar o Redis. Se acalma, vamos lá. Já sei o que aconteceu. Aqui no completion, o que eu tenho que mandar? Eu não mando no completion a minha mensagem, né? Agora eu vou ter que mandar o quê? Vou ter que mandar, então, o customer chat. Customer chat. Então eu vou retornar tudo de novo aqui. Vamos limpar as mensagens. É ruim que o teste às vezes demora um pouco, tá? Então deixa ele subir. Então voltando aqui, o customer chat, o completion estava enviando a mensagem que eu estava digitando por último e não todo o histórico. Bacana? Então vou colocar: olá, tudo bem? Queria saber fórmula da gravidade. E ele vai rodar esse treco aqui. É legal também que dá pra gente saber um pouco mais sobre programação. Se você falar assim, como é que faz um if no Python? Ele vai te ensinar. Então a fórmula da gravidade é isso, papapá. Ok, mas como eu uso isso? Isso o quê? Voltando aqui, né? Agora é só $5. Poxa vida, então é só $5, tá? Sacanagem. Mas também não é tão caro utilizar assim qualquer cartão ali. E para fazer essa Masterclass aqui, você consegue fazer tranquilamente com $5 e sobra. Porque eu acho que tava demorando demais. Os meus $18 acho que ainda não foram gastos. Eles perceberam que a conta não ia bater. E eles começaram a se preocupar com isso. Então vamos lá. Ok, mas como que eu uso isso? A fórmula da gravidade é usada para calcular a força. Eu não vou ficar lendo aqui, que o objetivo não é estudar a fórmula de gravidade. Mas olha só que interessante. Eu mandei uma pergunta, ele mandou uma resposta e eu mandei aqui, um detalhamento do contexto. E qual é o contexto? Fórmula da gravidade. Cara, não sei vocês, mas eu sou de 82, tá? Eu vi ali, eu nasci numa época que não existia internet, começou a depois ter a BBS, depois nos anos 2000. Cara, eu olho isso daqui e eu começo a ter orgasmos mentais. Orgasmos mentais só de entender que isso é possível, tá? Então é uma coisa assim, a gente tá brincando numa Masterclass, mas eu nunca sonhei trabalhar com isso na vida. Cara, é muito louco. É muito louco de verdade. Eu não sei se vocês conseguem até sentir empolgação com isso. Mas voltando. Agora, o que eu preciso fazer? Aqui no ChatGPT, eu posso indicar para ele o contexto. Eu posso colocar aqui, você é alguma coisa. Beleza? Tô com pressa aqui, não vou digitar tudo. E o que é essa alguma coisa? Veja que eu estou inicializando aqui o Customer Chat. E aqui eu vou inicializar esse array com um contexto. Qual é o primeiro contexto? Role, o quê? System. Bacana? E aqui o quê? Content. Olá, eu sou um assistente virtual, food delivery, como eu posso te ajudar? A gente até deu um negócio aqui, vamos colocar aqui algo um pouco mais elaborado. Tá? Você é um assistente virtual de atendimento de uma pizzaria chamada Los Italianos, você deve ser educado, atencioso, amigável, cordial e muito paciente. Bacana? Então é o seguinte, dá para criar, viu, Tiberius? Dá para subir um pedido no endpoint e é só você fazer o prompt correto. Já te soltando a deixa aqui, você pode solicitar para o ChatGPT criar um JSON conforme o contexto que ele está armazenado ali. Beleza? Então, se você der o formato do JSON, dá para você fazer isso. E como que eu fiz? Aqui no canal tem uma live que eu criei um aplicativo de resumo de vídeos do YouTube e lá depois ele criava um JSON e eu mostrava isso no front-end. Bacana? Segue lá depois que você vai ver. Mas basicamente a deixa eu já te coloquei aqui. Então, role system e coloquei aqui o contexto system, contexto inicial do modelo. Você é uma atendente virtual. Então, cara, você que vai
desenvolver esse bot para algum negócio, para você, não interessa, você tem que parametrizar isso daqui, e é aqui onde você parametriza, aqui onde você, de forma detalhada, vai colocar tudo. Se o bot ele é um bot um pouco mais aberto, por exemplo, você vai ser aqui uma atendente de academia, do virtual de uma academia, e você vai colocar aqui nossos horários de atendimento, você não vai fechar pedidos, sabe? Você vai ficar respondendo ali a mensagem que a pessoa quer, beleza? Inclusive, no Venom Bot, você pode fazer o quê? Você pode solicitar o envio de arquivos de áudio, você pode enviar vídeos, então dependendo da situação, você pode mapear a string do OpenAI, tá? Ele ainda, o OpenAI, ou ChatGPT ainda não faz uma requisição de endpoint lá do computador deles. É uma pena, porque eu já tentei. É uma pena, porque se eles fizessem uma chamada para o seu webhook, seria maravilhoso. Mas eles devem estar trabalhando, eu não sou o primeiro a inventar isso daqui. Então, o que acontece? Voltando aqui, se você detectar uma string, por exemplo, gostaria do plano de aulas. Olha só, o plano de aulas é isso. Então você consegue automatizar muito. E quanto menos assertivo é o seu bot, mais aberto é o seu prompt de system. Por que eu tô falando isso? Porque, cara, olha só o prompt de system do nosso Food GPT, tá? É isso aqui, tá? Então, como é que eu cheguei nisso daqui? Abri o meu playground e fiquei lá macetando o treco, né? Fiquei punhetando o treco lá até que ele conseguisse chegar num bot interessante. Mas voltando aqui. Vamos testar. Eu subi aqui, tá? Subir aqui. E agora, apagar as minhas mensagens não dá diferença nenhuma, porque lembrando, se eu subir e desci nesse momento do bot, ele perdeu as coisas que estavam na memória, porque ele perdeu o array. Bacana? Então vamos lá. Aliás, obrigado por ativar o sininho. Aliás, esses dias eu tava falando com meu filho trocou o dente, né? E ele trocou os dentes laterais aqui, acho que é canina, ou sei lá que porra de dente que é. E ele falou assim, papai, eu vou ganhar presente da fada do dente. Daí eu falei assim, não sei, cara, vou perguntar pra fada de dente no WhatsApp. Daí ele falou, a fada do dente tem um WhatsApp? Eu falei, tem WhatsApp. Ele tem 10 anos, ele já tá ficando esperto com as coisas. Daí ele falou assim, mas eu quero ver, quero falar com a fada do dente. Daí eu falei, fudeu, né, velho? Daí eu fiquei lembrando, cara, que da hora. Vou colocar aqui no prompt falando assim, você é a fada do dente, o meu filho vai... É muito legal. Dá pra você fazer um bot de fada do dente do Papai Noel e alegrar as crianças aí se você quiser. Beleza? Então, vamos lá. Voltando aqui, eu vou colocar aqui. Olá, tudo bem? Lembrando que agora ela está com um contexto system de atendimento de uma pizzaria. Beleza? Você vai ter que hospedar no servidor, hospedar em alguma coisa. Olá, tudo ótimo. O que eu posso ajudá-lo hoje? Queria pedir uma pizza. Ela vai processar. E, claro, será um prazer. Pedido. Qual o sabor da pizza você gostaria de pedir? Temos diversas opções deliciosas no nosso cardápio. Beleza? Então, a gente já consegue perceber que ele está fazendo isso daqui. Só que ainda tem uma questão, tá? A primeira questão aqui, que o modelo, ele não segue um contexto. Como assim seguir um contexto? O system dele é muito limitado. Eu preciso colocar um system para que ele possa inicializar de uma forma mais detalhada possível. Então, qual que é, vamos dizer assim, o prompt que eu vou armazenar? Eu vou armazenar hoje um prompt de pedido online. Amanhã você pode armazenar um prompt de academia. E, aliás, eu estou fazendo isso de uma forma meio rudimentar, armazenando essas coisas em string, mas você já logo vai perceber que, cara, é muito fácil depois você puxar isso de um BD. Pode ser do Redis, pode ser do Postgres, pode ser do Mongo, da onde você quiser. Bacana? Se você quiser hospedar esse sistema aqui, se você estiver interessado em hospedar, existem N possibilidades. Você pode fazer uma imagem Docker. Hoje a gente vai só mostrar uma pontinha do que é Docker para você quando chegar na parte do Redis. Você pode criar uma imagem Docker e deixar na DigitalOcean, por exemplo, que lá tem máquinas a partir de $5. Beleza? Então dá para você fazer isso daí tranquilamente e deixar ele rodando full time. Só precisa ficar atento que de tempos em tempos a API, o Venom Bot, ele se desconecta, você precisa conectar. Como eu disse, eu estou fazendo de uma forma rudimentar hoje. Se vocês se empolgarem, se vocês acharem interessante, a gente pode desenvolver um front-end mais elaborado, que aí sim, nesse front-end você mostra lá o QR Code bonitinho, você mostra os pedidos, você mostra lá fazer essas coisas, beleza?
Gostaram da fada do dente, né? A fada do dente, OpenAI, dá pra fazer isso daí, a alegria da criançada, dá pra fazer bastante festa. Eu acho que eu vou fazer na época do Natal, do Papai Noel. Mas voltando aqui no Source, o que a gente vai criar? A gente vai criar aqui, ó, dentro da pasta prompts, eu vou criar aqui, ó, um pizzaagent.ts. O que é o pizzaagent.ts? Cara, ele é só uma string gigantesca, beleza? Que exporta aqui uma const prompt, que ele vai ter aqui todo o meu prompt, beleza? Ele vai ter o prompt aqui que eu estou rodando. Só que esse prompt, ele pode ser customizável. Como assim? Veja que aqui, ó, no chamada story name, eu coloquei uma sintaxe aqui. O que é essa sintaxe? Ok? Deixa eu só dar um zoom, talvez fique mais fácil de você ver. Um sintaxe aqui, story name. O que é esse story name? É o nome da loja. O que é order code? É o código do pedido. Eu também poderia fazer o quê? Eu poderia colocar aqui, ó, uma sintaxe para colocar aqui, ó, menu. E daí adivinha o que eu ia fazer? Em vez de deixar essa string fixa, eu vou colocar aqui uma string de menu para sobrescrever o menu que eu tenho que está armazenado aonde? No banco de dados. Beleza? Então é assim que você vai começando a fazer as integrações. Bacana? Então vamos lá. Então lembre-se, tem aqui uma string armazenada. Agora, na sequência, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Source, criar novamente mais uma pasta chamada utils e criar uma função aqui chamada initPrompt.ts. O que o initPrompt vai fazer? O initPrompt, ele é só uma função que ele vai importar a variável, a constante prompt, lá daquele arquivo que a gente acabou de fazer, vai receber como parâmetro aquelas marcações que a gente colocou e vai fazer aqui um replace e retornar o prompt que a gente precisa. Então, esse carinha aqui, ele vai poder carregar aqui o que eu estou fazendo aqui manualmente. Então, em vez da gente colocar aqui o nosso content, o que eu vou fazer? Eu vou aqui subcarregar, né? Eu vou carregar ele no nosso content aqui do system. Então, em vez da gente colocar isso fixo, eu vou colocar aqui um init prompt. Eu vou fazer a importação logo mais aqui na sequência, ok? E aqui o story name, eu vou criar uma constante, const story name. Os italianos pizzaria. E aqui um order code. O order code eu já vou deixar ele dinâmico, mas a gente vai deixar dessa forma aqui por enquanto, beleza? Pizzaria Los Italianos, Customer Chat, inicializa ele do system com o meu init prompt. Bacana? Então vamos lá. npm run dev. Vamos esperar ele subir com o prompt inteiro. Só um detalhe. Por conta da limitação de tokens que a OpenAPI está nos impondo, porque ela também tem uma limitação de hardware, né? Se você fizer um prompt inicial muito, mas muito gigantesco, não sobra espaço para os prompts de conversa, porque ele soma os tokens, ok, do system, da interação do assistente, da interação do user, tá bom? Então, o que acontece? Se eu caprichar demais no prompt, não sobra espaço para o usuário conversar. E se o usuário ficar enrolando demais para pedir, o que acontece? Ele vai cair o meu prompt, que a OpenAPI vai falar assim, não dá mais para continuar, porque a quantidade de tokens que você podia consumir, você já consumiu na sua totalidade, beleza? A quantidade de tokens está relacionado com o modelo que você está usando. Tem modelos que suportam 4.000 tokens, outros 2.000, ou acho que o GPT-4 já suporta 8.000 tokens, ok? Só que ele ainda está em beta. Enfim, depois se você se conectar lá na API do OpenAI, você pode ver mais detalhes. Mas vamos lá, chega de churumela, vamos voltar aqui, vamos limpar novamente e vamos colocar aqui, olá, tudo bem? Queria uma pizza. E agora sim, o nosso chat ele vai funcionar de uma forma pizzaria dos samurais. Boa ideia. Tá. Olá, tudo bem? Obrigado por entrar em contato. Para começarmos, poderia me informar o seu nome de registro? Os dados são apenas de controle de pedidos e não serão compartilhados com terceiros. Quantas pizzas você deseja pedir? Cara, da onde que ele tá tirando isso? Daqui.
Então, no tópico 1, saudação inicial, cumprimente o cliente, agradeça entrar em contato, colete as informações e também avisa informe que os dados são apenas para controles de pedidos e não serão compartilhados com terceiros. Cara, eu sou neurótico com essa questão de compartilhamento de dados e eu realmente hesito em ficar postando meus dados por aí, ok? Então, isso me incomoda. Eu coloquei aqui. Se isso não te incomodar, você tira, você coloca o que você quiser. Mas, cara, eu quero que você veja, pelo amor de Deus, eu quero que você veja que ponto que a gente tá. Que antes não dava pra você fazer isso. Cara, você tinha que desenhar um puta de um fluxograma. Você tinha que fazer um negócio tipo bots da Amarantes, que eu falei aqui pra você, que tinha digite 1 se você concorda. Digite 2... Cara, isso não é humano, não é humano, tá? E é chato pra caralho. Então, voltando aqui, ó, me informar quantas pizzas você deseja pedir. Uma pizza, beleza? E ele vai rodar aqui. Veja aqui, na minha parametrização, eu coloquei o quê? Eu coloquei aqui, ó, temperatura 0. E eu sugiro você o seguinte, quanto mais próximo de seguir um roteiro detalhado, que ele não pode sair daquele roteiro, por exemplo, oferecer bacon, se você não tem bacon de adicional, o que você precisa fazer? Coloca 0. Porque 0, o bot, ele não vai ser tão criativo ou tão humano, beleza? Mas pelo menos ele vai seguir todo o roteiro. Se for um bot com um system aqui, com uma parametrização mais suave, como um pré-atendimento, como algo que vai falar ali com os clientes, ok? Você pode largar um pouco. Se você tiver eventualmente fazendo um chat GPT, alguma coisa no modelo, que eventualmente está bolando um roteiro de um vídeo, um artigo, tem muitas pessoas, um detalhe que eu estou fazendo, eu estou pedindo para a OpenAPI transcrever todos os meus vídeos de aula, coloco essa transcrição e peço para ele rodar aqui e gerar uma apostila do curso, beleza? Ele está gerando a apostila do curso. Daí a temperatura eu coloco 3, 0,3. Por quê? Porque eu quero que ele tenha um pouco mais de criatividade. Porque se tiver alguma coisa que eu não falei, por exemplo, na aula de Map e Reduce, ele vai buscar do banco de dados dele e ele utiliza a aula do que ele tem de Map e Reduce para complementar a minha aula. Beleza? É importante falar isso daqui. Então ele falou, ó, certo, anotado. Agora a gente vai enviar a lista resumida com todos os nomes. E eu vou falar o seguinte, você é o cliente chatão, não cego, né? Quanto é a pizza de atum? Ela é gostosa? Gente, eu não consigo aumentar o zoom na minha tela. Eu tô aqui no Windows, então peço desculpa caso esteja difícil de ler, tá? Mas imagine que eu tô digitando isso daqui. Se você estiver assistindo do celular aí, eventualmente vai estar difícil aí, beleza? Então, ó, pizza de atum tem o valor de 35 no tamanho broto, 40 no tamanho médio, 45 no tamanho grande. Ela é uma das opções mais pedidas pelos nossos clientes. Mentira, de onde que ele tá tirando isso? Aí tudo bem, é muito saborosa. Não pedi para ela ser educada, gentil e todos os adjetivos bons possíveis? Tá sendo, né? Com um atum e cebola, além do toque especial de orégano. Você gostaria de pedir uma pizza? E da onde que essa porra tá tirando o atum aqui que vem isso? Cara, ela tá tirando daqui. Cadê o atum? Cebola e orégano. Então veja, cara, como o modelo consegue utilizar o seu system, a sua parametrização, para conseguir fazer um puta do atendimento. Porque aqui, inclusive, eu coloquei até os valores aqui, beleza? Eu não vou continuar o atendimento, porque senão a gente não consegue terminar aqui, a gente vai ficar testando mais o prompt do que criando software. Mas eu recomendo que você faça depois isso daqui. Tem aqui o nosso GitHub, o negócio tá aqui, cara, só se abaixar, pelo amor de Deus, para de ser preguiçoso, baixa o negócio, pelo menos executa. Se der um erro, tá tudo bem, beleza? Então, então é isso que acontece. Eu já fiz opções dela ser agressiva, mas o ChatGPT, como ele ganhou muita notoriedade, eles regularam, podemos dizer assim, o modelo para que ele tivesse até um certo nível de agressividade. Então, muitas coisas eles não vão falar, como eles não vão citar, como por exemplo o bichinho chinês. Eles não vão falar sobre peças que cospem chumbo, eles não vão falar eventualmente de uma forma muito agressiva, tá? Então eles têm até um certo nível de agressividade, porque eles não vão criar um modelo que vai te chamar daquele nome, beleza? Então é importante você lembrar, mas eu sei que isso daí é aquele espírito de porco que a gente tem quando é dev, né? Quando a gente é dev, é uma merda, que a gente quer ter aquele espírito de porco, né? A gente quer colocar lá, seja agressivo, zoa pra um caramba,
zoa o barraco, a gente quer fazer os bots Discord, que o negócio vai ficar xingando os devs. Dev front-end é tudo Nutella, né? Não, mas o bot ele vai ser politicamente correto ao nível de ser chato. Chato, chato, é chato. O ChatGPT é chato pra um caramba, tá? Então, assim, não vai fazer isso. Beleza? Voltando agora, o que acontece? Chegou o momento da gente começar a integrar aqui, então, as nossas conversas, tá, com o Redis. E da onde que o Redis vai surgir aqui? O Redis, para quem não sabe, ele é um banco de dados NoSQL, tá? Então vou colocar aqui, Redis.io. Ele é um banco de dados NoSQL que ele vai basicamente trabalhar como um grande array. Ele é um arrayzão. Então quando você utiliza o método set do Redis, o que ele vai fazer? Ele vai gravar numa posição desse array um conteúdo que você colocar lá. Ponto. É isso que ele faz, não faz mais nada. Ah, mas ele não tem chave estrangeira? Não. Ah, mas ele não consegue guardar números? Não. Ah, mas ele não faz isso? Não, não e não. Porque a função do Redis é o quê? É possibilitar armazenar um grande array de dados. Mas o que o Redis tem então de bom? Cara, primeiro que ele vai armazenar isso in memory, ou seja, ele vai armazenar na memória do servidor e tornar isso mais rápido, que ele também oferece um sistema de cache. Beleza? Como assim? Se você ficar consultando aquele valor, ele vai cachear. Se ele fechar e você pedir para ele salvar aquelas informações, ele vai salvar em disco, levantar e subir de novo. Então veja que o Redis ele é super importante para essas tarefas em que eu tenho que ter um cérebro eletrônico. Então a gente vai basicamente aqui com o ChatGPT, porque veja, até o momento, o que eu estou fazendo? Eu estou meio que subindo para um cliente só. Beleza? Tá misturando conversas, porque o array aqui, o array é único, beleza? Então o que acontece? A hora que chegar aqui ó, na função start e alguém daí pedir pizza, o que vai acontecer? Ele vai misturar pedidos. Então eu preciso fazer o quê? Separar os clientes e armazenar os contextos. E mais, de canja, ainda a gente vai ter a possibilidade de a gente setar o status do pedido. Porque adivinha, eu coloquei aqui o order code. Quando o ChatGPT, através do meu prompt, falar aqui, porque o número 13 é despedida, agradeço o cliente estar em contato, é importante que se despeça informando o número do pedido. Se eu informar o número do pedido, ok? Isso significa que eu fechei o pedido e o status do pedido é close e eu posso abrir uma nova conversa. Porque se eu deixar essa conversa armazenada, ok, amanhã, semana que vem, quando o cliente for pedir uma pizza, o que vai acontecer? Porra, esse cara tá pedindo pizza de novo. Tá continuando quer dizer, tá continuando a pizza, não terminou? Por quê? Porque ele tá carregando o contexto armazenado no Redis. Isso não pode acontecer, beleza? Então agora a gente precisa fazer esse treco funcionar. E para isso funcionar, beleza? A gente faz a instalação aqui de uma biblioteca chamada IO Redis. É uma das dezenas de bibliotecas que servem para poder fazer conexão com o Redis, ok? E agora, para que a gente possa conectar com o Redis, a gente vai criar aqui dentro da pasta lib mais um arquivo chamado redis.ts. Esse Redis aqui só vai ter o de costume, que é a abertura do IO Redis, a configuração inicial e a exportação desse client aqui, beleza? Que ele precisa das configurações de hosts, ports e DB. Na verdade, eu nem preciso disso aqui, ó. Com isso daqui, ele já vai pegar as configurações padrão, que é localhost, BA34, alguma coisa, 6342, e o DB que ele sortear lá, beleza? Mas eu deixei isso daqui porque vai que você tá, né, usando aí num servidor, numa distro, você quer colocar o Redis em outro lugar, enfim, ele já permite fazer isso daqui. E como é que eu vou fazer para subir o Redis, beleza? O Redis, ele é um sistema que ele naturalmente roda, foi feito para rodar em servidores, então ele não vai ter uma tela bonitinha para você manipular. Eu nunca experimentei instalar ele no Windows direto, mas muito provavelmente ele não vai ter uma forma de você instalar no seu Windows, e aí que entra o Docker. Aqui a gente vai então criar, dentro da raiz do nosso projeto, um arquivo chamado docker compose.yml, YML, tá? E o docker-compose.yml vai ter essas configurações aqui, beleza? Para quem nunca viu isso daqui, fica tranquilo. O Docker, ele utiliza uma espécie de... Eu vou chamar... Tem gente que vai passar aqui na frente de casa agora e socar pedra porque eu falei isso, mas só para você entender, o Docker é como se fosse uma virtualização leve, ok? Dos serviços que você coloca. Então, os serviços que eu estou pedindo aqui são o Redmin. O que é o Redmin? Ele é uma espécie de PHP MyAdmin
pro Redis, que vai ser uma interface simples, visual para o usuário, e o próprio Redis. Aqui eu estou colocando a imagem, o restart, as portas e o volume. Por que é importante você colocar o volume? Porque se você fechar o seu Docker e você não tiver mapeado o volume, isso vai ser perdido. Bacana? Eu já tive situações aqui que eu instalei Postgres, fechei o Docker, depois fui descobrir, depois que eu fiz 30 cadastros, que ele não tinha salvo. Ok? Descobri as duras penas, mas tá valendo. É bom que assim eu não esqueço mais. Então, instalei aqui o Docker Compose e para subir isso eu preciso ter o Docker versão Windows. Tem o Docker Desktop, beleza? Que é um Docker com janelinha bonita. Quem é do Linux não, eu acho que não tem esse Docker Desktop aqui, mas só tem o Docker linha de comando. Mas se você é um programador samurai, você usa a linha de comando sem problema nenhum. Em resumo, eu coloco aqui Docker Compose up -d. O que esse sistema vai, o que essa chamada vai fazer? Ele vai criar, baixar as imagens que a gente colocou aqui no serviço e vai começar a execução. Onde que eu tô vendo isso? Eu tô vendo aqui, ó, o Redis trabalhando aqui, olha aqui, beleza? Então eu já tenho a possibilidade de conexão. Agora, o que eu vou fazer? Agora que a gente instalou o Redis, criou a primeira biblioteca, a gente vai entender como o Redis trabalha. O Redis trabalha basicamente, claro que ele tem muito mais métodos, mas basicamente ele trabalha assim. Ele tem duas funções que são as funções mais importantes. A função set, como o próprio nome diz, ele escreve, e a função get, que ele retorna. A função set, ele precisa de dois parâmetros. O parâmetro que vai ser a chave, e lembre-se, a chave ela precisa ser única, porque se ela for uma chave, literalmente chave, como está escrito aqui, ela vai ficar sobrescrevendo os valores que estão lá, sem aviso prévio, beleza? Então capriche no nome da sua chave. E o valor que você colocar. O Redis, até onde eu sei, ele grava só valores em string, ok? Então, o que acontece? Eu gravo aqui um valor, e se eu quiser recuperar, eu uso o get. Veja que isso aqui é muito próximo de um array. É quase que o local storage que a gente está acostumado lá de trabalhar com browser, né? E aquilo funciona muito bem, muito obrigado. Agora, como é que eu faço se eu precisar gravar um objeto, né? Imagina que eu tenho o seguinte objeto aqui, ó, console, const order, que é igual a esse objeto aqui. Eu tenho um order number, 1, 2, 3, aqui eu tenho o nome do customer, e aqui eu vou ter mais outras coisas. Como é que eu guardo um objeto dentro de um banco de dados que só suporta o quê? Só suporta strings. A gente vai fazer desse jeito. A gente vai utilizar o JSON Stringify para salvar aqui, eventualmente, um objeto order. E quando eu precisar retornar isso, transformar de JSON para objeto, eu faço o contrário, que é o JSON parse, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai criar uma estrutura, que vai ser uma estrutura básica de pedidos do nosso bot, que não vão ter exatamente esses parâmetros, vão ter os parâmetros dele, que a gente vai definir isso numa interface, e a gente vai fazer essa manipulação através do Redis, beleza? Segura aí que o Redis é bem rápido, então a gente já vai estar finalizando aqui, mas eu sei que você está interessado, não é Nutella, é samurai e está interessado aqui em aprender, beleza? Não tem preguiça. Voltando aqui, o que a gente vai fazer? Agora eu vou passar as nossas chamadas para cá. Beleza? Store name order code. E eu vou inicializar aqui, ó, o customer chat. Ok? Aqui, o Customer Chat, beleza? Então, o que eu vou ter? Lembre-se que aqui anteriormente, na minha chamada completion, eu preciso inicializar ele, beleza? Então, primeira coisa, eu já vou começar a definir as chaves, tá? E a gente já vai dar uma acelerada aqui, porque a gente já está com o horário meio adiantado. Então, eu tenho o Customer Phone, que é o fone do usuário. Para quem não sabe, o WhatsApp ele separa assim, por exemplo, meu telefone, 55129999 alguma coisa, @c.
US. O que eu estou fazendo aqui? Removendo isso daqui e acrescentando mais aqui, beleza? Daí ele fica num padrão de telefone internacional. Customer Phone, Name, eu pego Message Author, Customer Key, eu pego aqui que eu vou fazer o quê? Que eu vou subir de chave lá no Redis. Então lá no meu Redis, o que eu vou ter? Customer, dois pontos, Customer Phone, dois pontos, Chat, beleza? E aqui o Order Code. O Order Code, ele vai fazer como um order dinâmico. Então, a cada vez que ele recarregar, ele vai sortear aqui e ele vai ficar fazendo um order code diferente. Bacana? E aqui o store name, que estava sendo solicitado, eu vou colocar aqui na função start. Bacana? Sem erros. E agora, o que eu vou fazer? Aqui no Customer Phone, Name e Key, eu tenho o meu chat. Veja que chegou o momento da gente fazer o seguinte. Se eu tiver um chat anterior, ou seja, se eu estiver conversando com o cliente, se eu estiver no meio de um pedido, eu recarrego as informações do Redis. Se eu não estiver, eu crio uma nova. E é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai aqui, inicialmente, carregar uma constante chamada lastChat. Aqui eu tenho que fazer a importação do libredis com o meu customer key. Então, lastChat vai ser o quê? Meu filho, vai lá no Redis, pega uma conexão do Redis com essa aqui que eu coloquei anteriormente, e se isso não existir, o que eu faço? Eu crio um objeto vazio para que o JSON parse não dê problema. Agora, na sequência, o que eu faço? Se eu tiver, eu vou carregar esta informação, este chat, utilizando esse modelo de interface. Então, o meu customer chat vai ser um array, beleza? Que vai ter aqui, ó. Desculpa, ele vai ser uma constante que ele vai ter aqui status, order code, chat at, customer, messages e order summary, beleza? Então ele vai ter isso daqui para controle. E veja que a partir do momento que eu tenho essas informações, eu posso fazer isso daqui, ó. Montar agora o meu customer chat. Customer chat, ele vai ser isso daqui. Então veja que eu vou declarar aqui 2, só para ele não ficar surtando. Então, o Customer Chat vai ser do tipo Customer Chat, que ele vai verificar. O Last Chat tem um status igual a Open? Tem. Então, o que eu faço? O meu Customer Chat vai ser um Last Chat, que é o valor que eu carreguei do banco, como Customer Chat. Beleza? Como eu estou sempre escrevendo nesse formato, isso daqui é uma mera formalidade do TypeScript. Se não, o que eu vou fazer? Eu vou carregar um novo Customer Chat. Qual seria o novo Customer Chat? Seria isso daqui, que vai ser, eu vou só salvar para ele trabalhar aqui e vou fazer isso aqui. Então veja aqui, o que eu vou fazer aqui? Eu vou verificar o status open, se está open, carrego o chat que vem do Redis, senão eu monto um novo. Qual que é o novo? Status open, order code, que vem aqui sorteado, chat at, new date, customers, informações que eu tenho ali em cima do const, messages. Aqui eu estou carregando a mensagem anterior, a mensagem de system com o init prompt, com aquele prompt monstruoso e o order summary vazio. Beleza? Beleza. Agora o que acontece? Quando o cliente mandar uma mensagem para mim, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu customer chat, que é aquele objeto, ponto .messages, e dar um push. Beleza? Push no quê? User message body. Beleza? E como response, o que eu vou fazer? O meu conteúdo agora vai ser isso daqui. Vai ser o completion de customer chat.messages, que é o tipo message que está armazenado aqui. Beleza? E daí ele vai dar um push no resultado que ele tiver de content. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a informação que eu tenho de content no console e eu vou mandar um texto que é o content que eu tive lá do ChatGPT, beleza? Então vou aqui rodar, npm run dev. Eu sei que eu estou correndo um pouco mais aqui, mas isso daqui é a parte mais lógica, tá? Tem algo que eu esqueci aqui, que basicamente é a parte mais importante, que é salva isso no Redis. Por quê? Porque se eu não for acumulando isso daqui no Redis, no momento que ele tentar recuperar o last chat, ele vai se perder. Bacana? Então vamos rodar aqui npm run dev. Vamos lá. Vamos lá, meu filho.
Rodando. O Redis conectou. Se você não estiver rodando, você vai ver umas mensagens de erro de conexão do Redis. E essa parte aqui basicamente é do Venom. Bacana? Então temos aqui uma galera aqui na sala. Podem deixar as perguntas que eu vou tentar responder assim que possível. Estamos aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou conectar aqui no meu PHP MyAdmin do Redis. Ele está localizado na porta 8002. Bacana? Quem definiu essa porta aqui, 8002? Aqui, admin. Quem definiu essa porta aqui, 8002? Eu defini aqui nas minhas receitas do Docker Compose YAML. Então aqui tem, ó, mapeia a porta 80 para 8002 no meu computador. Então aqui o PHP admin está subido. Então veja que ele inicializou aqui. Aqui eu vou colocar o asterisco para mostrar todas as keys. E eu já tenho um customer aqui com o número de celular e um chat. Se eu clicar aqui em View, o que eu tenho? Eu já tenho um pré-JSON. Eu vou vir aqui num outro sistema chamado JSON Hero e vou visualizar o meu JSON, beleza? Tem outros, tem vários, né? Então vou colocar aqui e vou dar um Go. Então veja que ele tem um status Open, o Order Code SK sorteado, esse chat customer phone, messages, os mensagens, ó, você é um assistente virtual, isso aqui, olá, obrigado, e order summary. Bacana? Então agora, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui de novo, vou limpar as mensagens e vou clicar aqui olá. Veja, o bonequinho mandou olá aqui. Olá novamente, para que eu possa registrar seu pedido. Poderia informar o seu nome, por favor? Né? A gente até poderia pegar um nome que está no WhatsApp, mas tem gente que coloca um nome lá, nome de loja, nome de bagunça, enfim. Não é bacana, né? Obrigado, Felipe. Agora já sei seu nome, vamos começar o pedido. Quantas pizzas você gostaria de pedir? Não vou continuar aqui, para a gente não se delongar, mas eu vou voltar aqui no nosso Redis, beleza? E vou recarregar o que ele tem aqui no código. Vou copiar e colar aqui no JSON Hero. E vamos ver as mensagens. Olha só, olá, olá novamente, Felipe, obrigado, Felipe. Então significa que o Redis está controlando toda a minha comunicação. E assim como eu tenho a minha key, vão ter milhares de outras keys aqui no Redis. E como que eu consigo controlar isso? Como que eu consigo controlar o cliente que está com o pedido em aberto, o cliente que já fechou o pedido e essas coisas aqui? A gente vai controlar de uma forma um pouco artesanal, mas é isso porque o ChatGPT ainda não dá a opção de webhook pra gente. Porque se a gente tivesse uma opção de webhook, certamente a gente colocaria aqui, ó, no prompt, o seguinte: 3, despedida, agradeço o cliente entrar em contato e envie um webhook para http:// seu servidor.com.br / não sei o que no formato JSON, beleza? Se você tentar fazer isso no ChatGPT, ele já vai te cortar falando que ele não tem suporte ao webhook ainda, beleza? Então vamos lá. Então o que eu tenho? Agora, antes da gente gravar no Redis, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um if customer chat status é igual a open e o content quem do ChatGPT faz match com o meu order code, que é aquele SK alguma coisa? Sim, faz match. Então isso significa que ele já está no final, ele já mandou o número de pedido. O que eu vou fazer? Customer chat status.closed. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou solicitar ao ChatGPT para que gere um resumo do pedido de registro no sistema de pizzaria que está solicitando um robô. O que ele vai gravar no resultado do content? Ele vai mandar content para o cliente? Não! Ele vai gravar no order summary. E você pode, com o seu front-end, mostrar o order summary para o atendente, beleza? E mais, aqui você poderia colocar assim, no formato JSON. O ChatGPT mostra as coisas no formato JSON. É muito louco o ChatGPT. Bacana? Então, com isso, o que a gente tem aqui? A gente tem um robô que é plenamente funcional em WhatsApp utilizando o nosso ChatGPT. E aí, o que vocês acharam? Me posta aqui no chat, por favor. Vamos lá. O que vocês acharam? Vamos esclarecendo aqui algumas dúvidas que eventualmente pode surgir. Não sei vocês, mas eu tô até empolgado aqui com essas possibilidades. Vamos lá. Enquanto isso, vamos ver a conversa da galera. Hoje vocês conversaram bastante aqui, não consegui acompanhar normal, né? Deixou o Amarante no chinelo. Cara, a Amarante, ela...
eu vou falar isso daqui para questões de possibilidade de negócio. Mas Amarante é um bot de um resort que... Ah, cara, eu vou falar o valor aqui, mas, tipo assim, não é pra ficar... Custa R$ 2.500 a diária, beleza? Porra, e um resort que custa R$ 2,5 a diária, tá? Não, será que os caras não contratariam um treco desse daqui? Cara, óbvio que os caras contratariam, porque eles ficam colocando, eles ficam cuidando de mínimos detalhes do cliente, né? Então, eles têm muito cuidado. Pra você ter noção, lá nesse resort aí, não importa, os caras colocam sabonete da Natura, shampoo da Natura, né? Não é aquele shampoo de motel barato, vagabundo lá, que sente o cheiro de longe, beleza? Então, eles realmente tomam bastante cuidado com o cliente e com certeza eles conseguiriam dar mais atenção para você se você chegasse até aí, beleza? Então, seguinte, aqui no link da descrição você tem acesso ao código, beleza? Tem acesso ao código. Tá aqui o repositório, tudo aberto, com docs, tudo bem explicado. Tá aqui o passo a passo, tudo que eu disse eu tirei aqui do passo a passo, beleza? Você pode fazer o fork. Essa live ela vai ficar gravada por mais ou menos 7 dias, tá? Vai ficar gravado por mais ou menos 7 dias. E por quê? Porque normalmente essas lives que eu faço, que são lives que eu acredito que tem um certo valor, elas vão para a comunidade. Algumas lives eu deixo um pouco mais tempo, outras lives eu já subo direto depois de 7 dias, mas eu acredito que 7 dias é um tempo suficiente para você aproveitar, beleza? E caso você fale assim, poxa vida, gostei desse cara, gostei do jeito que ele ensina, achei legal as piadas sem graças, que são sem graças dele. Tem a nossa comunidade, que a comunidade ela não tem só as lives gravadas, mas tem todos os nossos cursos que ensinam o React do básico, Backend, Node.js, tem as Masterclass, tem encontros ao vivo premium, tem um monte de coisa aqui, beleza? Que você pode consultar num link aqui da descrição. Não vou ficar mostrando isso daqui, porque o objetivo é te ensinar. Tudo que eu posso prometer para você é que na próxima quinta-feira, às 15h30, a gente vai trazer mais um tópico legal para você. Bacana? Então, esteja aqui na próxima quinta-feira, às 15h30. Como usual, a gente vai trocar uma ideia. Fechou? Então, quem já é aluno, muito obrigado. Quem deseja se tornar aluno, o link tá aí. Fique à vontade. Se você também não quiser, você pode aprender só pelas lives. Fica à vontade também. Bacaninha? Então, galera, muito obrigado. Compartilhe essa live com quem vocês acharem aí legal, num server Discord que vocês estiverem, para os amigos, escolas e tudo mais, eventualmente até para um professor, falar assim, ó, o que os caras estão fazendo lá, bicho, vamos trazer para a faculdade, vamos melhorar, vamos brincar, dá para fazer muita coisa, desde do bot para namorada, desde do bot para amarantes, dá para fazer também um bot de pizzaria, de pré-atendimento, de salão de cabeleireiro, e amanhã, bicho, quem sabe você pode até criar um negócio de bots. Bacaninha? Então, valeu, galera, muito obrigado, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima quinta-feira.